Boa noite para quem estiver assistindo ao vivo com a gente, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo aí a gravação, né? Essa live foi pelo CRP-RJ, né, o Conselho Regional de Psicologia aqui do Rio de Janeiro, e o tema é esporte e a pandemia do coronavírus, lidando com lutos coletivos. O objetivo do Núcleo de Psicologia do Esporte do Rio de Janeiro é refletir sobre o lugar da cultura esportiva na sociedade. E, para isso, a gente pretende falar hoje do lugar da cultura esportiva na sociedade, o esporte e exercício físico como saúde mental e o papel da psicologia do esporte, impactos psicossociais na ausência da atividade física e de ocupação dos espaços de lazer e esportivos da cidade, cancelamento dos Jogos Olímpicos, a responsabilidade social do movimento olímpico, imaginário esportivo e o lugar das reprises esportivas nas televisões abertas, e educação para o lazer e educação pelo lazer, a criação de uma cultura pelo movimento. Para isso, teremos uma dupla de Danieles e de Rodrigos. Nosso convidado externo será o Rodrigo Acioli, psicólogo clínico e do esporte, conselheiro do Conselho Federal de Psicologia, o nosso CFP, membro fundador da SOPERJ, ex-presidente da Abrapesp e ex-presidente do CRP-RJ. Então, nem é tão externo assim. Representando o nosso núcleo, o Núcleo de Psicologia do Esporte do Rio de Janeiro, nós temos a Daniele Seda, que é psicóloga do esporte, colaboradora do CRP-RJ, bacharel em Educação Física, doutor em Psicologia Social e primeiro-tenente da Marinha do Brasil. Teremos também a Daniele Muniz, que é psicóloga clínica do esporte, colaboradora do CRP, do nosso núcleo, mestre em Psicologia Social e especialista em Psicologia do Esporte, e psicóloga do Instituto Pro Brasil. E apesar de não estar aqui com a gente, mas que e foi fundamental nessa construção, temos a Adriana Amaral, que também é psicóloga clínica do esporte, também é colaboradora do nosso núcleo, é doutora em Psicologia Social e professora da Universidade Estácio de Sá. Eu fui convidado para poder fazer essa mediação. Eu sou Rodrigo Pieri, sou psicólogo clínico e do esporte, coordenador do Núcleo de Psicologia do Esporte, do CRP, sou doutorando em Psicologia Social e sou professor da Santa Úrsula. E antes de fazer a primeira pergunta e passar para os nossos convidados, eu queria agradecer, em nome da Adriana Lacerda, eu queria agradecer a SOPERJ. A SOPERJ tem feito lives de terças às sextas, e hoje esse espaço reservou conosco, e a live da SOPERJ hoje está sendo o nosso evento. Então, muito obrigado à SOPERJ, a Associação de Psicologia do Esporte do Rio de Janeiro. Bom, a primeira pergunta que eu vou fazer, ela é para o Acioli. Vamos chamar o nosso convidado externo, então vamos fazer uma primeira pergunta para o Acioli, e eu vou perguntar em relação à cultura esportiva na sociedade, que é o lugar da cultura esportiva na sociedade, que é o nosso tema. Rodrigo, as referências técnicas, que foram lançadas pelo CREPO, pelo CFP, elas no Psicologia do Esporte, elas falam sobre o imaginário esportivo e a cultura esportiva. Pensando como Estado do Rio de Janeiro, qual o lugar da cultura e do imaginário esportivo na nossa sociedade e como isso mudou a partir da instalação dessa pandemia e do isolamento social? Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos. Agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao Conselho Regional de Psicologia por esse convite. Bem, quando a gente vai falar sobre esse cenário, sobre a psicologia do esporte, as pessoas tendem a achar, que ainda acham isso, que ela é vinculada apenas ao alto rendimento. Hoje em dia a gente vai falar de psicologia do esporte, as pessoas associam ainda ao futebol, enfim, sempre esporte de alto rendimento, onde existe essa cultura nossa muito envolvida. E quando é lançada a cartilha do CREPOP, essa referência técnica, tem até mostrar para vocês aqui. Essa aqui é física, mas já está na internet também, fácil acesso. A nossa ideia, primeiro, quando você pensa isso em políticas públicas do esporte, exatamente, eu sei aí.
Então, você que não tem, por favor, adquira já o seu. É importante dizer assim, essa referência mostra que a gente vai falar isso de maneira aberta, ampla. A gente vai falar sobre políticas públicas, sobre a inserção não só do esporte, da atividade física, do exercício no nosso cotidiano, né, na nossa história. E quando a gente vai falar sobre atividade física e esporte, nosso contexto, a gente vai muito longe do alto rendimento também. A gente está falando das práticas diárias, do dia a dia. Aqui no Rio de Janeiro, a gente for pensar, por exemplo, em capital, nós temos as práticas praianas, né? Temos o futevôlei, o próprio vôlei de praia, o frescobol, a corrida na lagoa, o Rodrigo de Freitas. Quer dizer, a gente já começa a trazer isso para o nosso cotidiano. E é muito interessante também que a gente começa a pensar nas práticas das políticas para facilitar para que a população possa ter acesso à atividade física, ela possa conseguir fazer. Então, por exemplo, ter nas praças públicas uma quadra de tênis, de basquete, de vôlei, de futsal, ter hoje em dia a academia da terceira idade também para que as pessoas possam exercitar, fazer esses exercícios, ter ciclovias para que as pessoas possam. Aí a gente vai fazer uma panelinha com a live de ontem de mobilidade, de psicologia do trânsito, né? Assim, faz parte também ter a ciclovia, não só para o ir e vir, mas para que as pessoas possam se exercitar também. E daí, pessoal, a gente vai para tantas outras áreas, por exemplo, tornar as praças públicas acessíveis para que as pessoas possam dar de skate, de patins, que era uma briga antiguíssima dos atletas das modalidades com as guardas municipais dos municípios, né? Então a gente começa a falar sobre isso, né? No caso do Rio de Janeiro, existem as práticas culturais do Rio de Janeiro e a gente começa a falar sobre isso, sobre a importância da atividade física para a pessoa enquanto cidadã, enquanto pessoa física, enquanto sociedade. E não foi à toa, vocês vão perceber aqui no livro também, que a gente fez questão de botar, claro, foi usado aqui o futebol porque é o esporte mais praticado e tudo mais, mas a gente fez questão de botar uma prática mais leve, mais na grama, uma pelada normal, né, entre meninos e meninas, uma coisa bem leve mesmo para poder mostrar que vai muito mais além do que a gente imagina, né? Então, quando a gente fala nessa importância, não se discute alto rendimento, não se discute olimpismo, mas se discute a importância dela, do esporte, como um fenômeno, como ferramenta para o desenvolvimento psíquico, desenvolvimento social de cada cidadão, né? É muito mais amplo. Né? Bem, tem muito mais coisa ainda para ser dita, né? Mas é só uma palhinha. A gente vai ter a live toda aí pela frente. Também queria agradecer o pessoal que está aí, dando boa noite, felicitando aí a live. Obrigado. Daqui a pouco a gente já vai abrir também para o pessoal poder falar, fazer as perguntas para as nossas psicólogas. E, Daniela Seda, eu gostaria de fazer essa para você. Os impactos psicossociais, né, na ausência da atividade física e de ocupação dos espaços de lazer e esporte da cidade. Né? Eu acho que isso é um tema muito importante. Assim. E aí eu confesso que eu preparei uma pergunta assim, para poder fazer. Que é assim, a atividade esportiva está na Constituição Brasileira de 1988, né? E isso, inclusive, as nossas referências apontam para essa questão. Por exemplo, no ECA, no capítulo 4, artigo 59, estabelece que os municípios, com apoio dos estados da União, deverão estimular e facilitar a distinção de recursos e espaços para programações esportivas voltadas para a infância e adolescência. A pergunta que eu faço é o seguinte: como era esta realidade de políticas públicas voltada para o esporte antes desse período de pandemia? E quais são os possíveis impactos psicossociais na ausência dela devido à necessidade do isolamento social? Perfeito. Boa noite a todos que estão assistindo, prestigiando a live ao vivo. Eu vou responder essa pergunta, como é que era antes, como é que está sendo e o que está sendo os desafios para o pós, né? As políticas públicas para a infância e adolescência no estado do Rio de Janeiro eram as vilas olímpicas, mais de 20 delas municipais, né, bancadas pelo município, 2 estaduais, e os projetos de forças no esporte, que os equipamentos esportivos utilizados das forças militares, das Forças Armadas. Então, esses projetos aconteciam nessas vilas olímpicas e nessas unidades militares. O que eu vi do Profesp, o que está acontecendo? A verba que era utilizada para alimentação de café, de almoço, foi revertida em cestas básicas. Tá. Essas pessoas estão tendo muita dificuldade e o projeto está indo para além
da área esportiva, auxiliando junto com o CRAS, esses responsáveis a conseguirem, às vezes, fazer inscrição, porque não tem acesso à internet, para fazer a inscrição no cadastro, para receber o auxílio, ou para conseguir algum tipo de apoio, ou ir na casa dessas pessoas, às vezes, para entregar a cesta básica que não estão conseguindo. Então, as crianças e adolescentes se manter ativos está sendo até algo secundário. E uma coisa que está sendo muito levantada é que alguns transtornos psicológicos que já estavam acontecendo estão se exacerbando. Algumas questões peculiares da adolescência estão ficando mais conflito com os pais, pela falta do convívio com o grupo que o esporte proporciona, né? Essa aceitação que o adolescente tanto busca, e o esporte pode proporcionar isso num grupo saudável, com valores. Então, proporcionar disciplina no sentido bom da palavra, né? De seguir regras, de aceitar suas limitações, de se conhecer, de tentar melhorar. E isso acho que vai ser um desafio no retorno. As Vilas Olímpicas estão tentando manter as pessoas ativas através de aulas pela internet, por algumas plataformas e que ficam disponíveis depois. E tem tido uma resposta muito grande, principalmente do público idoso. Tá? Mas isso também demonstrou um abismo que tem entre nós. As pessoas que têm acesso à internet, elas estão conseguindo se adaptar à situação e minimamente se sentirem acolhidas e fazendo parte de um grupo e manter o esporte na vida delas. Mas as que não têm internet estão cada vez mais solitárias, né? E dentro das crianças e adolescentes, aquelas que já estavam participando de competição, que já estavam mais avançadas no esporte, estão se sentindo mais motivadas a se manter disciplinadas para manter a prática esportiva em casa. Aquelas que estavam no início, muitas delas abandonaram a prática, mesmo as que têm acesso à internet, por não se sentir tão motivada para fazer uma atividade em casa, que não tem outros ganhos sociais e físicos, né, de estar junto, tem abandonado a prática, até porque se está fazendo estudo, quem consegue, né? Quem tem acesso ao estudo remoto e ainda ter mais uma aula pelo computador, então o esporte está perdendo espaço nesse momento para outras práticas, para videogame, para outras coisas, que é um desafio que a gente pode ter que enfrentar depois. Eu acho que tem uma adaptação que eu acho que é comum, que todo mundo concorda. A modalidade remota vai ter que ser mantida, principalmente na questão de políticas públicas com idosos. Se viu que alcançou outras pessoas que antes não se alcançavam. Então, tem alguns idosos que estão participando de atividade de Vila Olímpica que antes não participavam, não podiam se deslocar e agora estão tendo a oportunidade. Então, acho que vai ser uma coisa que vai se manter. Mas público de criança e adolescente, o desafio vai ser, no retorno, o desdobramento econômico disso, porque essas pessoas estão passando por dificuldades sérias, principalmente na questão do Profesp, do Forças no Esporte, tinha a questão da alimentação, então, que eles se alimentavam no quartel, e isso com a supressão das atividades. Foi maior dificuldade, é uma dificuldade para a família. Então, quando retornar a essa questão econômica, será que essas crianças e adolescentes vão poder reocupar esses espaços? Né? Eles já estão sendo prejudicados. Prejudicados não, né? É a situação que nos coloca, né? De ter que se adaptar e não tá sendo beneficiado pela atividade esportiva. Já está sendo atravessado, né? Já está sendo atravessado. E, claro que os nossos comportamentos são moldados também pelas forças sociais, e a gente se adapta. O ser humano, a gente está se adaptando. Mas então, nesse retorno, se eles vão poder retornar, vai ter consequência dessa questão econômica dos pais, e uma questão motivacional também, porque a gente já brigava com muita coisa para poder convidar essas crianças e adolescentes para o esporte. Já disputava com estudo em tempo integral, já disputava com outras tecnologias. Então, de resgatar essas crianças e adolescentes para a prática esportiva. Eu acho que esses são os desafios que vão se dar depois. Perfeito. Vou dizer que já tem até pergunta, eu já vou fazer, só vou fazer
em trazer a Dani Muniz para o papo também. E queria também agradecer, que eu não agradeci no início, me desculpe. Queria agradecer muito o Leonardo, a Roberta e a Isabel por terem organizado e propiciado esse espaço. Assim. Sem eles três não teria acontecido. Mas vamos lá, Dani, Muniz. Agora eu queria pegar o tema do esporte e exercício físico com saúde mental e o papel da psicologia do esporte, né? Porque muita gente não conhece qual é o papel da psicologia do esporte. Então, por exemplo, para alguém que não seja, né, da PE, da psicologia do esporte, é muito comum associar a prática do profissional tendo a vitória como objetivo e a televisão como veículo de divulgação de resultados, né? A televisão, dos veículos de divulgação de resultados. Mesmo pensando no esporte de alto rendimento, sabemos que há muito mais a ser feito. Assim. Um tema que tem vindo à tona é a depressão e outros aspectos da saúde mental dos atletas. Nós tivemos várias entrevistas atuais falando dessa questão da depressão em atletas e tal. Você poderia falar um pouco mais sobre esse tema, trazer um pouco mais dessa temática para a gente, por favor? Sim, boa noite. Quem está assistindo a live, quem vai chegar depois, né? Um olá para todo mundo. E esse é um tema muito importante, né, Rodrigo? Porque primeiramente, quando a gente fala em saúde mental, né, e essa é uma preocupação que é fundamental da gente discutir e esmiuçando aos poucos, é que, principalmente no esporte, né, e eu tenho visto esse movimento, tenho acompanhado essa discussão, principalmente em função da pandemia, se fala muito numa preocupação gigantesca com a saúde mental dos atletas, né, no período pós-pandemia, se a era da saúde mental e tudo mais, mas o que de fato é saúde mental? Será que as pessoas têm esse entendimento? Né? Porque muito se fala da associação com a ausência de doenças, e a própria OMS define saúde, né, dentro de um espectro muito mais amplo, que não se limita somente à ausência de doença física ou mental, que seja. Então, quando nos referimos à saúde mental, estamos falando, sim, de elementos que estão relacionados a questões socioeconômicas, estamos falando de aspectos relacionados à saúde física e biológica, a questões ambientais. Então, tem muito a ver, né, com um estado de bem-estar global, um estado de bem-estar geral, que muitas vezes é negligenciado. E aí, quando a gente pensa, né, nessa perspectiva somente de ausência de enfermidade, a gente deixa de prestar atenção nesses fatores que são tão importantes quanto, né, para a prevenção e promoção da saúde, e que o psicólogo, muitas vezes, dependendo do ambiente que está inserido, não consegue avançar a discussão muito nesse sentido. Então, a gente acaba ficando muito preso a essa relação, né, de saúde, doença e patologia e tudo mais. E dentro do esporte, e eu fico muito feliz de saber que essa discussão vem ganhando mais espaço, né? Recentemente, no ano passado, saiu um consenso do Comitê Olímpico Internacional para discutirem algumas diretrizes sobre como a importância que a gente deve dar para a saúde mental dos atletas, e não somente dos atletas, né? Esse é um ponto importante também, porque quando falamos de psicologia do esporte, tem uma série de profissionais envolvidos, tem uma série de agentes. Então, desde o atleta, aquele que cuida, o gerente, o coordenador, os profissionais, né, do corpo técnico de uma maneira geral. Então, essas pessoas precisam estar inseridas e acolhidas nesse momento que se fala tanto de saúde mental. Então, vamos lá, né? Pensando nesse aspecto, será que, e aí essa é uma preocupação, será que os gestores e os agentes de esporte de uma maneira geral, não somente do alto rendimento, mas todos que estão envolvidos com o esporte, será que eles estão preocupados ou atentos a situações como, por exemplo, eu vi agora na fala do Rodrigo, que foi o tema da live de ontem, né, de mobilidade urbana, por exemplo, será que se leva em consideração o deslocamento desses atletas, tanto das vilas olímpicas, quanto os atletas de alto rendimento, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que nós sabemos que o trânsito é caótico. Então, eu, por exemplo, moro na Baixada Fluminense, então, para chegar no centro da cidade, é um período muito grande de engarrafamento e tal. Quem convive com atletas de alto rendimento ou não, sabe que dentro da mochila vai o uniforme, às vezes o material escolar, o lanche, o tênis e tal e tudo mais. Esse atleta, quando volta para casa, ele volta para casa no BRT lotado, encara 2, às vezes 3 horas de congestionamento, com uma mochila pesada nas costas.
Então, será que se pensa na saúde desse atleta no ponto de vista global? Né? Então, não é só associado ao alto rendimento. Será que se pensa nas relações que se estabelecem nesses núcleos em que eles estão inseridos, né, nas relações? Será que se leva em consideração possíveis casos de abuso psicológico, abuso sexual, violência física? Então, quando a gente fala de saúde mental, nós estamos falando absolutamente de tudo, né, de tudo isso. Se o atleta tem bolsa, se não tem, se tem condições de chegar no treino, se vai pedir dinheiro emprestado de passagem para poder chegar no espaço de treinamento, né? Se a prática de atividade como um todo, como o Acioli já pontuou, né? Será que, e aí trazendo mais para uma realidade de prática de atividade física, será que a cidade está preparada para que as pessoas pratiquem atividades físicas ao ar livre? Né? Rio de Janeiro está muito vinculado a uma relação de praia, desses espaços mais abertos, tudo mais, mas outras regiões não tem uma Vila Olímpica, não tem uma pista de skate, não tem uma pista de ciclismo, enfim, os espaços urbanos não estão sendo configurados para que as pessoas possam ir à rua praticar atividade física, e isso é um fator importante para a saúde mental. Então, a gente precisa levar em consideração um aspecto muito mais amplo, né? E o que eu percebo, e aí é uma pergunta que eu faço, uma provocação, na verdade, será que os dirigentes, de uma maneira geral, os gestores, né, sejam de clubes, agentes do Estado, será que eles estão preocupados ou eles têm esse entendimento de que quando falamos de saúde mental, a gente tem que pensar na promoção da saúde e na prevenção também de determinadas patologias? Né? E aí eu faço uma ponte para o alto rendimento. Eu tenho observado, né, esse movimento dos gestores falando, não, a gente tem que cuidar da saúde mental dos nossos atletas. Mas será que eles pensam a saúde mental como mais uma ferramenta, um instrumento, né, no entendimento deles, para que os atletas atinjam o alto rendimento? Porque se for isso, eles não entenderam qual é o papel da saúde mental e, principalmente, não entenderam qual é o papel do psicólogo nesse contexto. Porque o psicólogo está ali justamente para evidenciar esses casos que eu acabei de comentar. Então, quando as relações elas não se estabelecem de uma maneira adequada, quando tem casos de abuso, quando tem, enfim, uma série de problemas, e o profissional de psicologia tem que ter liberdade para falar desses assuntos com todo mundo, e não somente ser utilizado como uma ferramenta, né, um instrumento ou um profissional para simplesmente fazer com que o atleta renda mais. Se os gestores entendem que trabalhar a saúde mental no pós-pandemia, contratar um psicólogo para colocar no clube, para que o atleta não tenha depressão e negligenciar todos os outros aspectos que muitas vezes eles mesmos vão precisar mexer na estrutura do clube, né? E aí um ponto que agora quase que me escapa, que eu não posso deixar de falar, a agenda de treino e competições. Isso é muito importante. Então, a gente tem que, quando fala de saúde mental, a gente tem que pensar no calendário, por exemplo, aí não tem como não falar do futebol, né, de uma rotina que, de repente, os atletas tem 2, 3 jogos numa semana. Então, qual é o período de recuperação desses atletas? Qual é o período que eles têm para entrar em contato com a família? E se a gente faz um link, novamente, né, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente precisa ver, será que essas crianças praticantes de esporte, eles têm tido acesso ao contato com a família? E falar disso é saúde mental, é falar de saúde mental. Será que os ambientes que eles frequentam, os alojamentos e tudo mais, têm condições adequadas de receber essas crianças? Falar disso é falar de saúde mental. Então, os gestores precisam, de uma vez por todas, entender que o psicólogo que trabalha no esporte não vai ser apenas um agente que vai fazer um atleta render mais, fazer mais gol ou fazer mais arremessos. A gente precisa cuidar desse todo. E essa disposição eles precisam ter, e se talvez eles não tenham ainda, porque eu acho que é um assunto que precisa ser muito debatido, cabe a nós, cada vez mais, que a gente apresente esse entendimento, que a gente discuta isso com eles, para que nós não sejamos apenas mais uma peça na engrenagem, para manter um sistema que, por vezes, é adoecedor, que o ambiente esportivo, aí eu falo mais especificamente do alto rendimento, pode ser, sim, preditor de doenças mentais, por conta de todo o cenário, excesso de competição, pressão e tudo mais. Então, quando eu falo do papel da psicologia, é a gente olhar, tudo isso, falar de saúde mental, e o nosso papel cada vez mais é desse compromisso social e avaliar a saúde mental como um todo. Perfeito. Posso complementar?
Pode, antes de você complementar, tem uma pergunta da Wanda que vai direto para você. Então, eu vou fazer a pergunta para você que o pessoal fez, e aí você complementa o que a Dani trouxe. E assim, eu acho fundamental essa discussão que a Dani trouxe, que tem a ver com esse retorno do Campeonato Carioca agora, né? Não se pensa na saúde mental, se pensa só no tem que acontecer. Tem que render. Mas deixa eu trazer a pergunta... Era o texto do Alberto. É o texto do Alberto, que está no site da Soperge. O texto do Alberto, sensacional, sobre síndrome de Cassandra e a psicologia do esporte, que fala sobre isso. E às vezes a gente tenta se encaixar nesse local, porque a gente está perdendo espaço para os coaches ou para os treinadores mentais, e aí a gente passa a se intitular assim, passa a querer dar conta do que o mercado pede só para fazer parte, e vai dar ruim, né? Juntando Alberto com Marisa. Marisa Marcunas, que é psicóloga de São Paulo. E assim, Seda, não é à toa a gente pensar no Alberto nesse momento, que, pensando na questão do alojamento que a Dani Muniz trouxe, o Alberto era psicólogo do Flamengo na época do incêndio, e a gente sabe o que aconteceu ali e o quanto ele penou naquela situação ali. Mas deixa eu trazer a pergunta do pessoal. A Wanda Santos fez a seguinte pergunta, eu acho que ela é direta para você, Dani Seda. Perceba, mas todo mundo pode responder, tanto para Cioli quanto o Muniz, todo mundo teria... É porque ela fez em cima da sua fala. Tá. E jovens estão sem projetos, perspectivas para o futuro. A ansiedade e depressão estão cada dia mais presentes. Essa é uma observação minha ou podemos dizer que é uma realidade? Ela fez essa pergunta na sua fala, Cida. Então eu acredito que ela seja para você, mas eu acho que o Cioli e a Muniz também tem total gabarito para poder responder. Sim. Eu acho que é uma realidade, já era uma realidade antes. Eu acho que o esporte ajudava nisso, porque era um projeto, era um sonho ou uma perspectiva, alguma coisa que balizava ali aquele adolescente. E agora, nesse momento de pandemia, está todo mundo um pouco sem projeto, sem perspectiva. A gente não saber, não ter controle do nosso futuro, provoca um pouco disso. Então, quem já tinha quadro depressivo ou de ansiedade, algum transtorno de ansiedade, nesses momentos fica mais difícil ainda controlar. O adolescente já é uma fase da vida que é normal não ter muito projeto, perspectiva, ser algo ainda muito fluido, porque ele está aprendendo a ser adulto no mundo e se encontrando, tentando achar o que quer, então passa essa impressão, mas na realidade a cabeça dele está um turbilhão, né? Que ele está tentando se achar e ver o que faz sentido no mundo. E aí, quando é um mundo que ainda é incerto, essa incerteza interna com o mundo externo, então isso fica muito mais pregnante. Perfeito. Perfeito. Dani e a Cioli querem falar alguma coisa nessa pergunta? A gente... Vai lá, Cioli. Você quer... Nossa, essas falas todas foram abrindo diversos leques aqui, e eu sei que não vai dar para falar sobre tudo, mas é muito interessante. Eu vou pegar essa questão dos projetos sociais, pegar essa relação com a criança, com o adolescente. É muito interessante porque muitas crianças começam na atividade física pensando, querendo ser aquele atleta profissional que está na mídia, ele quer ser aquela pessoa, né? Mas quando elas começam a praticar atividade física, isso foi uma coisa super delicada, que desde a categoria, por exemplo, essa semana tivemos lá na live da Soperge a Joana Maranhão, ex-nadadora, considerada a melhor atleta feminina da natação de todos os tempos, e ela falando sobre a experiência dela com relação ao abuso, né? Então ela fala, por exemplo, que desde os 9 anos de idade, quando ela era mirim, petit zoom, já era exigido um treinamento, outros atletas também falam isso, né? Um ritmo intenso de treinamento, de competição, e aí eles começam a perceber o seguinte: olha, não é simplesmente se tornar um atleta, é todo um processo, uma cultura envolvida ali. E aí a gente começa a perceber também, com o passar dos tempos, que para muitos onde a atividade física, o esporte, passa a ser, as pessoas acham que é sinônimo de qualidade de vida, para quem está no alto rendimento, não é de forma alguma, já deixou de ser muito tempo. Então aí que entra os quadros depressivos, de ansiedade, de estresse, né? Hoje em dia você vê um jovem adolescente de 13, 14 anos falando em aposentadoria, né? Você já vê a discussão do doping também correndo para essa faixa etária. Então, quer dizer, a gente começa a perceber que é uma pressão danada, né? Onde, de fato,
precisa ser muito bem analisada. E aí eu vou passar a palavra, eu juro, existe uma discussão muito intensa, muito delicada também, que o Rodrigo nos trouxe, o Pierre, que é essa coisa do Campeonato Carioca, que está aí na porta, as pessoas querem botar para acontecer, né? Nossa, nós estamos diante de uma pandemia, diante de um isolamento social, onde diversas mortes vêm acontecendo, né? As pessoas com dificuldade de lidarem com seus respectivos lutos em diversos aspectos. E aí daí, vou me permitir falar sobre isso, que houve essa discussão também em âmbito nacional, onde a Confederação Brasileira quer também abrir espaço para isso, e o que me chamou muito a atenção foi o seguinte, né? A gente sabe que existe uma questão mercadológica no fundo disso também, econômica, para que isso possa acontecer. Mas eles também vieram no começo da discussão com uma fala que me preocupou muito, né? Olha, aí botando também que a Muniz traz, nós temos crianças nos nossos alojamentos, né? E muitas delas são de outros estados, outras regiões, e nós não sabemos, às vezes, o que fazer com elas, né? Nós precisamos voltar com o campeonato para ter o que fazer com essas crianças. Isso me preocupou muito também. Né? E a gente sabe que nesse ponto, a gente sabe que nesse caminho existem diversos tipos de violações, né? As pessoas estão longe das suas famílias, longe das escolas, com má alimentação. Quer dizer, tem muita coisa acontecendo nos bastidores, e a gente começa a perceber que, de fato, a importância da psicologia nessa área é muito importante. Né? A questão do Ninho do Urubu, né? O Roberto, ali na época, ele teve que buscar ferramentas também da emergência de desastre. Quer dizer, a gente também precisa criar interlocução com as outras áreas da psicologia. A psicologia do esporte conversa com o hospitalar, com o jurídico, com a emergência de desastre, clínica. É preciso que a gente não ache que é um mundo fechado, né? A gente precisa articular com os outros conhecimentos também. E aí, justamente nessa pegada, eu queria dar um abraço especial ao nosso presidente, Pedro Bicalho, ele está aí, Pedro Paulo Bicalho está aí, e trazendo a importância da psicologia do esporte. Obrigado, Pedro. E, Rodrigo, você falou que você ia passar a palavra, mas eu não vou deixar, não, porque você tocou numa questão que eu acho que é muito importante. Assim, você falou do além, né, em relação a alto rendimento, e, assim, no ano passado, a ABRAPESP, a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, né, fez um congresso onde o tema era esporte e lazer. E eu queria que você falasse um pouco dessa relação e o que seria, assim, essa questão do esporte, lazer e a cultura do movimento do corpo. O que seria essa cultura? O que seria essa questão do esporte e lazer? Isso que eu ia falar, né? A gente vai falar sobre a movimentação, o corpo em movimento, né? Isso já é muito significativo. Então, quando a gente vai falar sobre a prática, a gente vai falar desde uma simples caminhada, uma corridinha na rua entre amigos, um jogo na rua no play, né? A gente vai começar a falar do brincar também, do lúdico, que isso é importante. O que eu achei bacana também nesse congresso da ABRAPESP que houve é que as pessoas, assim, primeira coisa, né? A gente tira o foco do alto rendimento, vai para o social, amplia a discussão, né? Mostra para todo mundo, para os profissionais dos estudantes de sociedade, que a discussão é muito mais ampla, e a gente começa a perceber que, olha, passa pelo lúdico, né? Quando a gente fala da criança que está fazendo atividade física, está em iniciação esportiva, a gente fala sobre a importância dela brincar. Quando ela está brincando, ela está em movimento. Tem outra coisa importante também que a gente acaba não falando, esquecendo muito, que é a importância da educação física na formação na escola. Então, quer dizer, são pequenas atividades, assim, não é simplesmente bota a bola para correr, bota a bambolê ali na... Não, tem tudo muito bem pensado, né? É manter a pessoa ativa, isso gera diversas conexões neurais também, né? São sensações, as percepções de vida, percepção de mundo. Aí a gente também fala sobre a importância desse movimento dos pacientes de saúde mental, né? Os psicóticos, os que trabalham nos hospitais de dia, nas clínicas psiquiátricas. Quer dizer, a gente está falando do movimento como um todo, do lúdico, da diversão, do brincar, né? Então, a gente começa a ampliar essa discussão, né? Então, assim, o lazer, e sair à rua ou brincar, se movimentar, faz parte também desses nossos estudos, nessa nossa prática. A sua fala, Cioli, me lembrou o professor da UF de Campos, o Eric Conde, que ele fez um trabalho de colocar uma atividade de snake line. Para quem não sabe o que é snake line, é aquela corda, né, aquele barbante que você coloca, o pessoal tem que se equilibrar, e ele colocou numa praça pública, como trabalho lá da UF, né, na praça ali de Campos. E ele falou que a relação das pessoas que estavam passando ali pela praça, com esse movimento do corpo, com a prática que estava acontecendo ali,
foi muito legal, assim. Então, a sua fala me lembrou muito o trabalho do Eric Conde. A gente fala sobre hoje mas assim... Dia Internacional do Brincar. Hoje é o pode dia, ser. isso. Exato. Hoje é o Dia Internacional do Brincar. Muito bom. Então, brincar, imaginário, vamos trazer uma outra temática. Antes de trazer uma outra temática, deixa eu só fazer aqui, a Gisele Santos falou, sou estudante de psicologia e infelizmente não temos na grade o curso de psicologia do esporte. Temos em algumas, né? Eu levo para Santa Úrsula, nós temos na Veiga, nós temos na PUC, nós temos na UERJ, nós temos em algumas universidades, mas não em todas. A gente está nessa batalha, pode deixar, dizer que a gente está nessa batalha. E aí ela está falando que precisa buscar fora da universidade. Essa live acontece num momento muito oportuno para ela, assim, que tem um trabalho para apresentar sobre a psicologia do esporte. Então, eu vou fazer o seguinte, eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou fazer outra. Eu vou pegar isso que a Gisele falou e vou fazer uma pergunta para a Dani Muniz. Que assim, Dani, uma das coisas que aconteceu, né, nesse período de pandemia e tal, foi a Soperj, ela começou, e aí depois eu mesmo comecei a fazer também lá no meu Instagram, muita gente fez, várias lives, né, pensando em psicologia do esporte, pensando esporte, trazendo essa discussão. E eu te pergunto o seguinte, qual o papel dessas lives, né? Como é que vocês as enxergam, Dani Muniz? Eu acho bem legal, né? Eu acho um movimento muito bacana dessa aproximação das pessoas, sobretudo a aproximação, porque no momento de confinamento, de isolamento social, a gente se distancia muito. Então, através das lives, nós, por exemplo, estamos os 4 aqui agora, né? Assim como tantos outros colegas, nas lives da Soperj, teve uma semana que foi a integração das diferentes regiões do Brasil. Então, isso é muito bacana porque a gente consegue transitar por vários cenários, várias práticas. Então, eu sou uma entusiasta das lives também, morria de vergonha no início. Confesso que, ai, meu Deus do céu, porque é totalmente diferente de dar aula e palestra, né? Enfim, e aí depois, tá bom, depois do segundo minuto as coisas fluem. E eu entendo dessa maneira, assim, é um ponto de encontro, para que sejam debatidos assuntos, levantadas temáticas, criação de novas pontes, isso eu tenho percebido, né? Muitas pessoas têm se conectado com outras, então, o pós-pandemia, eu acredito que muitas pessoas terão formado novos vínculos a partir dos seus interesses, né? Então, muitos temas que alguns, através de uma linha mais institucional, né, promoção de alguns debates, e outros numa necessidade, um desejo mais da ordem pessoal, de querer abordar determinados assuntos. Então, dentro da psicologia do esporte, eu tenho visto, não somente na psicologia do esporte, mas na psicologia como um todo, uma preocupação, né, das pessoas em oferecerem o tempo disponível para conversar, para se encontrar, e aí tem essa coisa da afiliação, né, de você se sentir parte de alguma coisa, você se sentir conectado com outras pessoas, né, e dá um senso de continuidade, porque alguns eventos estavam programados para esse ano que infelizmente não vão poder acontecer, vários congressos cancelados, enfim, uma série de situações que não vão poder ocorrer, e a gente mantém a discussão, a gente mantém a produção. Algumas pessoas têm conseguido produzir artigos, algumas pessoas têm conseguido desenvolver pesquisas, e eu acho que esse movimento das lives impulsiona as pessoas, né? Atrai, agrega. E eu acho que tem sido muito, muito bacana. Eu tenho gostado bastante de participar. E outro ponto importante, né? Às vezes eu percebo, Pierre, que tem uma preocupação das pessoas se disponibilizarem para o outro no momento de solidariedade e tudo mais. E eu tenho refletido muito sobre isso. Às vezes, de repente, você não vai disponibilizar um atendimento social, ou então não vai fechar um caminhão com mantimentos, mas você está disponibilizando o seu tempo, você está disponibilizando o seu conhecimento, você está disponibilizando a sua prática e compartilhando com outras pessoas. Isso também é um gesto solidário, de você se doar para o outro através de um momento, né, de uma ferramenta que para muitos é nova, mas é uma nova maneira da gente estabelecer vínculos e diálogos com outras pessoas.
Eu vou fazer um vínculo da pergunta que você fez para fazer uma pergunta para a Seda, mas eu queria só trazer um depoimento que nas lives que eu tenho feito lá no Psicologia com PRRV, eu tenho trazido psicólogos de diversas áreas, né, diversas linhas de abordagens, falo de psicanálise, TCC e etc., falando da psicologia do esporte, e isso que você falou é muito surreal, assim, que todo mundo está sendo muito solidário, virou e falou, não, vamos sim, vamos falar, vamos discutir, vamos levar isso. Então, esse ponto que você trouxe é perfeito, assim. Mas você também falou dos cancelamentos de alguns eventos, né? E aí, Seda, é impossível nós, da psicologia do esporte, não pensarmos nos cancelamentos dos Jogos Olímpicos, né? E nas referências técnicas, né, eles falam do que foi lançado pelo Crepop, né? Logo na introdução temos a história do movimento olímpico na era moderna, né? Ela nos traz essa história. E nesse ano de 2020, os jogos foram, por enquanto, adiados, e há quem defenda o seu cancelamento, assim. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: quais são as responsabilidades sociais do movimento olímpico e como a psicologia entra na discussão da Agenda 20+20, que foi lançada pelo COI, pelo Comitê Olímpico Internacional, aqui nos Jogos do Rio, em 2016. Para quem não sabe, a Agenda 20+20, que também traz lá nas nossas referências, são propostas para poder rever justamente muitas coisas que a Dani nos trouxe antes, você olha também, dessa questão do olhar para o atleta só como atleta, ou só como pessoa que vai chegar ao resultado, não, pensar na saúde mental, pensar no doping, pensar nas questões de gêneros, pensar nas temáticas que não estavam até então sendo pensadas. Então, Seda, trazendo para você de novo, então vou repetir a pergunta. Quais são as responsabilidades sociais do movimento olímpico e como a psicologia entra na discussão da Agenda 20+20 lançada pelo COI? Eu acho que é uma responsabilidade social na recuperação do mundo até. Eu acho que os Jogos Olímpicos, com os seus valores, com a sua filosofia olímpica de vida, é o que a gente vai estar mais precisando para a gente passar por esse momento, né? Que com os seus valores de amizade, de respeito pelo meio ambiente, respeito pelo próximo, pelas regras, é tudo que a gente está mais precisando agora. E excelência também, de você buscar a melhor versão de si. Eu acho que é o que a gente está mais precisando nesse momento tão obscuro da história, que a gente está passando por tantos lutos. Lutos de morte, de pessoas que a gente está perdendo, de vivências que a gente está deixando de passar, de locais que a gente está deixando de ocupar. E aí, como todo luto, entra a gente ter compaixão. E eu acho que os Jogos Olímpicos vai ser uma oportunidade do esporte demonstrar compaixão pelo mundo, sabe? Porque da gente transformar isso em algo digno. Porque vai ser um momento da gente celebrar nossa capacidade de superação, de reunir, porque no momento a gente está fechando as fronteiras, né? Então, cada país está fechando cada vez mais por necessidade. Então, vai ser um momento que a gente vai simbolicamente, a gente vai estar reabrindo as fronteiras em um congressamento entre as nações, né? Eu acho que esse a principal responsabilidade social dos Jogos aconteceu em 2021, tomara que aconteça em 2021. Que a reabilitação, acho que a palavra é essa. Acho que vai ser um momento que vai dividir tudo que a gente quer reabilitar no mundo, né? No mundo antes pandemia, o que a gente quer para o próximo. Eu acho que os Jogos Olímpicos trazem isso, né? E para não errar... Deixa eu só fazer um comentário, Seda. Deixa eu só fazer um comentário. A Adriana Amaral, que faz parte do nosso núcleo, ela está aí já com a gente no chat. Que bom. E ela está pensando aqui que como vai ser arrepiante a retomada, né? A abertura dos jogos. Ela está falando que vai ser um evento, assim, um momento muito importante. E é verdade, assim. Então, um beijo grande para a Adriana. Desculpa cortar. Mas tem uma coisa, para botar mais lenha nessa fogueira, né? Eu não sei o que Pierre de Coubertin estaria pensando hoje, né? Com esse caminho que os Jogos Olímpicos tomaram, né? E, de fato, ele tem essa função, né? Eu lembro quando se ainda acreditava muito nisso, nesse valor olímpico, do espírito olímpico, né? De mobilizar as nações, unir os continentes e tudo mais, mas a gente sabe que hoje tomou outro rumo, né? E tem um dado importante,
que hoje no mundo televisivo, o horário mais caro, mais nobre, mais procurado hoje em dia é a abertura das Olimpíadas e o intervalo do Super Bowl da NFL nos Estados Unidos, né? Então, quer dizer, hoje já existe um negócio próprio para a abertura dos Jogos Olímpicos, né? Que isso aí já faz render cifras bilionárias, né? Então, quer dizer, a gente sabe que existe esse nosso desejo dessa unificação dos povos, dos continentes, eles ainda tentam passar isso, né? Mas em um momento como sério, como delicado como nós estamos vivendo, e isso já está bem nítido já, existe essa força entre nós. Estamos pensando na questão humanitária, estamos pensando em cifras. Né? Então, essa é uma discussão que está acontecendo. Os jogos não foram cancelados por causa disso, né? Se fosse seguir a história, seria cancelado, para falar a verdade, né? Mas tem tantas outras coisas envolvidas aí, né? Mas a Agenda 20+20 vem para tentar resgatar esses valores. Eles sempre estiveram ali, mas para deixar eles mais figura. Né? Às vezes eles estavam perdendo espaço para outras coisas. E aí eu vou fazer questão de ler essa parte da filosofia olímpica de vida, porque é muito o que a gente está precisando agora. Traz muito essa esperança de poder viver isso lá na frente. E eu acho que vai acabar contagiando todo mundo. Os Jogos Olímpicos eu acho importante acontecer, deixando de lado essa questão mercadológica, mas de acontecer para trazer uma esperança e de ajudar nessa reabilitação do mundo com esses valores. Seda, antes de você começar a ler, o Rodrigo Ascioli falou do Barão de Coubertin e pessoas podem não conhecê-lo. Então, você pode apresentar quem foi Barão de Coubertin e aí você trazer a filosofia olímpica, por favor? Ele foi o idealizador dos Jogos Olímpicos, de resgatar os Jogos Olímpicos na atualidade. Né? Os Jogos Olímpicos aconteciam na Grécia Antiga, com a intenção de... Era um momento que as guerras paravam no mundo, apesar... Os Jogos Olímpicos não fizeram a guerra parar, mas a Copa do futebol sim, né? Algumas guerras já pararam. O esporte tem essa capacidade. Então, de resgatar esse congraçamento entre os povos. Perfeito. Ele foi o idealizador desse esporte moderno, né? Esses jogos modernos. Então, utiliza o esporte como instrumento, olha aí, como instrumento para a promoção da paz, da união e do respeito por regras e adversários. As diferenças culturais, étnicas e religiosas, que hoje em dia está tão pregnante, né, são de grande importância nesta forma de pensar baseada na combinação entre esporte, cultura e meio ambiente. Então, o respeito, a valorização do diferente, da cultura, da religião do outro, o que em momentos de fechar fronteira, a gente está tão à flor da pele por um sentido negativo. Né? O objetivo é contribuir na construção de um mundo melhor, sem qualquer tipo de discriminação, e assegurar a prática esportiva como um direito de todos. A educação, a integração cultural e a busca pela excelência através do esporte são ideais a serem alcançados. O olimpismo tem como princípios a amizade, a compreensão mútua, a igualdade, a solidariedade e o fair play, o jogo olímpico. Mais que uma filosofia esportiva, o olimpismo é uma filosofia de vida. A ideia é que a prática destes valores ultrapassa as fronteiras das arenas esportivas e influencia a vida de todos. É o que eu mais espero nesse momento, que é o que a gente está precisando mais. A gente está num momento muito conturbado e que esses valores, às vezes, dão lugar a certas rixas, polarizações. Então, acho que os Jogos Olímpicos vão ser um momento perfeito para essa reabilitação da Terra, da gente transformar isso que a gente está passando em algo digno e que a gente possa valorizar essa união entre os povos. E aí, só finalizando com a Agenda 20+20, o que a psicóloga tem a ver com isso, aí eu volto no texto lá do Alberto, quem quiser ver o texto do Alberto está no site da Soperj. No site da Soperj. Todas as plataformas da Soperj, né? Tá, Então, são 40, né? Mas tem alguns que eu acho que dizem muito respeito ao psicólogo do esporte, que é a igualdade de gênero, esporte limpo, honrar os atletas como humanos, honrar a saúde mental, cuidado com eles, propagar a educação baseada nos valores olímpicos, né? Porque a gente não está trabalhando com atleta olímpico, no esporte olímpico, que esses valores acho que têm que ser divulgados
e têm que ser propagados para um mundo melhor. Misturar esporte e cultura, fortalecer a ética, fomentar o diálogo com a sociedade dentro do modelo olímpico. Então, essa mediação entre atleta e sociedade, principalmente nesse momento, está sendo muito importante a nossa função, né, da gente estar zelando pela saúde mental dos atletas, de estar ajudando nele, enquanto a gente também lida com essas novas tecnologias, enquanto a gente também está tateando, ninguém tinha manual, como a Dani falou, mas a gente tenta se antecipar um pouquinho para também ajudar nossos atletas a lidar com esse mundo novo, cheio de incerteza, insegurança, e resgatar o principal, né, sem competição logo à frente, a gente também ganhou uma liberdade para estar trabalhando esses valores. Porque a gente não tem que ganhar nenhuma competição, não tem competição esse ano. Então, isso. Não tem alto rendimento agora, né? Não tem como falar disso. Não tem como. As pessoas tendem a achar que a excelência no alto rendimento, na performance. Não, a gente está falando de excelência no convívio, né? A gente está falando de algo muito mais amplo. Sim. Em ser uma pessoa melhor, um atleta melhor. Em ser humano, excelência em ser humano, né? Uhum. Vamos dialogar um pouco também com o pessoal que está aqui com a gente no chat. Primeiro, só para agradecer muito a presença da Andréia, da Camille e do Rafael Zaremba, que são pessoas da Soperj que estão aí conosco. O Pedro Paulo Bicalho falou que conheceu o Barão de Coubertin no desfile da Mangueira, o que eu achei sensacional. Sensacional. E eu queria trazer uma questão que a Cláudia trouxe, e aí eu acho que quem quiser responder, vejo respeito sim, porém ainda há preconceitos. Será que poderá acontecer o preconceito em relação a alguns países, os primeiros na pandemia? E aí eu queria só trazer uma questão que as referências técnicas, ela começa, o material começa dizendo que o esporte ele é sempre a projeção da realidade social da época do qual a gente está. Então, essa questão do preconceito, essa questão do que vai acontecer com os países que conseguirem sair primeiro dessa situação, eu acredito que vai acontecer a mesma coisa do que qualquer outro mercado, qualquer outro trabalho, qualquer outra relação social, né? Então, é importante a gente pensar isso. O esporte, ele é a projeção da dinâmica social do momento que ele está presente. Assim. Mas aí, trazendo isso, o que vocês acham do que a Cláudia falou? Quem quer responder? Eu vou passar a bola para o Acioli, porque a Acioli respondeu pouco, eu tenho uma pergunta final para a Muniz. Então, Acioli, é contigo. Vejo respeito sim, porém dá preconceito. Aí a pergunta aí, ó. É fato, né? Será que poderá acontecer o preconceito em relação a alguns países, primeiros na pandemia? Olha, de fato, muitos preconceitos ainda existem, né? Muitos tabus ainda precisam ser quebrados. Com relação aos preconceitos, eu não sei se eu entendi bem esse fim de pergunta aí, mas eu vou tentar levar para um lado aqui, tá? Existem questões políticas internacionais também envolvidas durante os Jogos, né? Então, existe boicote também de muitas nações, muitos países, por assuntos diversos, né? Nós já encontramos diversos boicotes, diversos entraves acontecendo no mundo em função como o Brasil anda lidando também com essas questões diante da pandemia, né? Uhum. Então, essas coisas sim também podem acontecer durante os Jogos, né? Agora, como a gente sabe, tem muita coisa envolvida aí, né? Eu vou pegar um exemplo aqui dos Jogos Olímpicos de Inverno, que aconteceu em Sochi, na Rússia, onde, não sei se vocês vão lembrar, não vou lembrar qual foi o ano agora, mas foi uma coisa muito emblemática naquela região. A Rússia é tradicionalmente conhecida como um país muito rígido com relação a diversas questões, né? LGBT, e com relação a... Exatamente, então com relação à sexualidade também. Então foi muito interessante uma discussão que aconteceu na época, que foi assim, olha, a Rússia mandou essa carta aberta para o mundo, né? Olha, vamos receber vocês, mas tomem muito cuidado. Não fale isso. Na maneira de se expressar, né? Aqui é um país onde eles falam isso, né? Onde a homossexualidade não é permitida, então evitem tipos de contatos. Se vocês forem pegos nessa situação com esse comportamento, essa atitude, vocês poderão ser deportados, ser presos, né? E isso gerou
uma comoção internacional. A Helena Zimbaeva, que era a principal atleta da Rússia na época, claro, ela teve que tomar um posicionamento pró-governo, porque ela, daquele país a gente também sabe as consequências que ela poderia ter caso ela dissesse o contrário, né? Quando ela falou simplesmente, gente, simplesmente cumpram o que o meu país está ordenando, né? Ela perdeu vários likes das redes sociais, né? Ela foi utilizada e tudo mais, porque hoje em dia like na rede social é uma coisa super importante, né? Então ela perdeu muitos seguidores, né? E aí as nações, os países começaram a se mobilizar internacionalmente para boicotar os jogos, boicotar a própria Rússia que recebia, né? Em prol desse movimento, né? Quer dizer assim, então existe tudo isso em jogo ali. Ô, Rodrigo, acho que fica legal a gente indicar, quem quiser assistir sobre esse momento histórico no esporte que você trouxe, To Russia with Love. É um documentário que eu acho que ainda está na Netflix, To Russia with Love, que vale muito a pena assim, assistir. E aí, Dani Muniz, eu vou trazer uma questão para você. Assim. O Rodrigo está falando, eu trouxe a questão do Netflix, né, desse documentário, e aí a gente já está chegando mais ou menos ao final do nosso papo, e o tema passa por luto, né? E aí eu queria ver com você a questão do luto e o lugar das reprises dos jogos nas televisões abertas e fechadas, porque é o que a gente mais está tendo, assim. Eu, por exemplo, fui adolescente na década de 90, né? E confesso ter adorado revisitar toda a Copa de 94 e a série do Chicago Bulls. E eu amava aquilo. Então, confesso que eu tenho críticas, hein? Claro, óbvio. Óbvio, sempre. Mas, enfim, eu sentei no sofá e assisti como eu era adolescente ali na década de 90. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, Dani: até que ponto essas reprises servem como uma forma de amenizar as angústias tão pesadas que estamos enfrentando nesse momento atual? Nós vivemos um momento de luto coletivo, né? Várias perdas de entes queridos, de conhecidos. Então, nesse momento atual em que nós temos um número de casos muito elevado, né? Certamente quem está assistindo tem pelo menos um conhecido que faleceu ou que pegou Covid e tudo mais. Então, muitas pessoas queridas se foram, ao mesmo tempo de forma abrupta, repentina. Então, não houve um período para elaboração desse luto, né? E a questão dos velórios, que não tem ocorrido, né? Então, essa coisa, né, que velar seria iluminar pela última vez, né, aquela alma, aquela pessoa. Então, a ausência desses rituais tem um impacto muito pesado nesse entendimento, né, da passagem, desse cuidado, enfim, de tudo isso que o luto gera. E além do luto pelas perdas das pessoas queridas, nós temos o luto pela perda do espaço físico, o luto pela perda da nossa movimentação, da nossa vida profissional, né? Nós perdemos muitas coisas nesse período de confinamento. E aí as emissoras de TV têm trazido novamente, né? E eu estou adorando também, a Copa de 94 eu adorei. Recentemente eu assisti a do Flamengo agora, e aí eu penso muito nesse sentido, assim, que do Ayrton Senna, nossa, gente, teve uma corrida do Ayrton, que foi aqui no Brasil, que eu falei assim, uau, eu me emocionei e tudo mais. Então, eu entendo, né, que nesse momento de luto coletivo, em que as pessoas sentem as dores pessoais e dos outros, é um momento que a gente... É uma pausa para a gente se conectar com as nossas emoções, né? Essas emoções da separação. A separação do ritual, a separação do contato com esses eventos esportivos que fazem parte da cultura nacional. O Brasil é um país muito ligado ao esporte, né? E tanto é que várias emissoras têm programas televisivos de esportes. E aí, no momento em que a gente se separa disso, as pessoas sentem ali um pesar muito grande. Então, quando se resgata, você está resgatando juntamente com aquelas reprises as memórias afetivas vinculadas àqueles eventos. E isso serve como uma forma de afago, de cuidado, né? Então, entrar em contato com essas memórias afetivas reativa todo aquele sentimento, reativa todas aquelas lembranças. Então, é um espaço que, no meio da sala, com as pessoas que estão, é um espaço de contação de histórias e narrativas.
Então, lembra daquela vez, então eu estava e tal. Então, muitas sensações, né, até mesmo sensoriais, você sente cheiro, você lembra a música que estava tocando naquele momento, o que você comeu. Então, você resgata isso de uma maneira muito intensa. E aí as homenagens, as celebrações e tudo mais, elas servem como uma sensação de acolhimento, de cuidado, de celebração, enfim, né? De pertencimento. Quando a gente assiste, e aí eu tenho visto, por exemplo, na semana passada foi do Vasco, teve fogos, né? Poxa, mas não é falta de sensibilidade, tem gente morrendo e tudo mais. Pode ser uma leitura, mas também é uma leitura de, poxa, olha só que alegria. E aí, na semana retrasada, aqui no Rio, passou a da vitória do Flamengo na Libertadores e teve fogos de novo. Então, as pessoas celebram, comemoram, revivem aquilo, né, como se elas, de fato, estivessem experimentando Acho que a Dani, infelizmente... Isso faz parte desse processo que a gente está vivendo, né? Internet, a gente fica demandando da internet. E aí eu queria só destacar que a Adriana Amaral está aí e falou, ó, ela que disse, hein, que ela teve essa ideia antes da Globo, então que a Globo ouviu ela, e que ela adorou a fala da Dani. Bom, eu espero que a Dani Muniz consiga voltar em tempo, mas, assim... Eu queria agradecer muito ao CRP, a Roberta, a Isabel, ao Leonardo, por ter organizado e propiciado esse espaço do nosso núcleo. E a gente vai começar a se despedir. Eu queria agradecer todo mundo que está aí. O Pedro Paulo, não sabia, ele teve no desfile da abertura e do encerramento dos jogos, ele falou aí. Enfim, eu vou despedir aos poucos e deixar um tempo para vocês poderem falar também. Assim, olha, você que foi muito importante pelo período que você teve à frente da Psicologia do Esporte no CRP do Rio de Janeiro e deixou um legado aí, que um legado começou antes, a Dani e a Adriana já vinham fazendo esse trabalho em 2008, e aí você deu continuidade, agora você passou a bola para esse novo grupo, esse novo núcleo. Queria te agradecer e seus recados finais, assim, o que você gostaria de deixar para a gente. Olha, mais uma vez agradecer o convite de estar aqui participando, né? Segundo, dizer para todo mundo, né? O que a gente discutiu aqui não é um décimo desse mundão da psicologia do esporte. Tem muita coisa a ser discutida. O que cada um aqui ia falando, eu ia pensando em várias outras coisas, né? A vontade era de cortar e lembrar que tem isso para se falar, tudo mais. Mas existe muita coisa, assim. A psicologia do esporte vai muito mais além do que a gente enxerga, do que a gente vê, né? E, para mim, esse papo foi muito bacana, foi super fluido, nem senti o tempo passar. E dizer para quem é fora dessa área, dizer que esse é o clima da psicologia do esporte, né? São pessoas com pensamentos... Aê! Tá vendo? Ela não ouviu o que eu falei, mas é isso aí o clima, assim. É muito bacana porque cada vez mais os psicólogos dessa área estão se integrando, né? A gente está começando a construir essa conexão com psicólogos do Brasil inteiro, com o Nordeste, com o Norte, Centro-Oeste, Sul. Então é sempre uma confraternização no encontro, né? As conversas vão muito mais além nos congressos, as conversas vão muito mais, a coisa se desenvolve muito mais além da plenária, da sala de aula, tudo mais, as coisas acontecem nos corredores, né? Esse é o mundo da psicologia do esporte. É sério, os assuntos são muito delicados, são sérios, não é só alto rendimento, como eu falei, nem 10% foi discutido aqui, mas as pessoas precisam conhecer, né? Ela realmente conversa com todas as áreas da psicologia, né? E hoje a gente está tendo a oportunidade também de estar lá no Conselho Federal e poder ampliar essa discussão, né? Então é isso, agradeço a todos vocês, bom revê-los, bom reencontrá-los, mesmo que virtualmente, né? Mas quando tudo isso passar, teremos a oportunidade de nos abraçar, nos beijarmos e comemorarmos a vida. Muito obrigado, Cioli, querido amigo. E lembrando que essa live vai ficar gravada, né? Então tá aí o registro, vai estar no YouTube do CRP. Então quem quiser assistir, divulgar, falar, acho que é muito importante.
O Ninja, a gente estava falando aqui como a gente está no meio. Isso que aconteceu é um exemplo desse nosso momento, né? A gente está recebendo da tecnologia, da eletricidade. Então, se você quiser fechar, concluir o que você estava trazendo, e também a gente está nesse nosso momento de despedida, de encerramento. Então, o que você vinha falando e que foi interrompida por esse ator chamado eletricidade e tecnologia. Enfim, o que você... Obrigado por ter estado conosco, viu? Um prazer trabalhar com você no Núcleo. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer enorme compartilhar as nossas ideias, né, ouvir bastante, aprender bastante, e agradeço muito ao Conselho Regional de Psicologia por disponibilizar esse espaço para a psicologia do esporte. Então, naquele momento em que eu fui interrompida, né, você não vai falar mais agora, só que eu voltei, eu vou falar assim, mentira. Nós somos teimosos. Poxa vida. Então, exatamente, assim, só para amarrar aquela ideia, né, que é o momento da gente celebrar e se conectar com narrativas do passado, que a gente vincula muito à ideia do luto, quando a gente perde um ente querido, né? Normalmente, quando uma pessoa se vai, a gente lembra das histórias, o que ela fazia, o que ela gostava. Então, nesse momento que a gente retoma essas atividades de assistir um jogo, vários eventos esportivos que têm sido reprisados, a gente se conecta de novo com essas emoções, de novo com essas memórias, e isso, de uma certa forma, preenche, né? No momento que é tão difícil você lidar com aquele noticiário diário, com um quantitativo enorme de pessoas que morreram, enfim, fora os outros problemas que o Brasil tem, que eu acho que o nosso luto é duplo, né? Não é somente pela perda das pessoas que estão indo, mas por tudo isso que o Brasil politicamente vive, que é terrível. Então, no momento em que você pode reviver uma memória agradável, feliz, de celebração, isso ajuda muito a gente conviver. E o bacana, né, eu peguei o Pierre falando um pouco disso, é que a psicologia do esporte tem um trânsito legal, né? Nós tendemos a ter um humor leve. Então, os nossos encontros, apesar de sérios, são sempre muito divertidos, e os encontros, as pessoas são muito próximas, e eu gosto muito de conviver com vocês. Muito obrigada. Que bom. E você trouxe uma coisa que me fez lembrar essa questão, né, do imaginário da cultura esportiva, né? Essas reprises alimentam isso muito forte. Muito bom. E é legal o seguinte, é todo mundo muito gabaritado, pessoal com mestrado, doutorado, e todo mundo gente boa, como você falou. Dani Seda, também te agradeço muito suas palavras finais aí que você gostaria de falar. E antes de passar a bola, mais uma vez agradecer a Adriana Amaral, que está aí com a gente no chat, que teve em todas as reuniões que a gente preparou. E quando eu passo a bola para a Dani Seda, eu normalmente passo a bola para a Adriana Amaral, porque elas duas trabalham juntas há muito tempo, né? No CRP, então, desde 2008. Mas vamos lá, Dani. Eu sempre na cola da Adriana. Agora ela fugiu de mim. Foi muito bom conversar hoje aqui. Essa questão da morte no esporte é uma coisa que nós, por a gente ser leve, tudo, a gente acaba não conversando muito, né? Uma coisa que eu me dei conta, que 2016 foi o primeiro monumento em memória aos atletas mortos em Munique. Foi aqui em 2016 o primeiro monumento. Então, algo que, apesar de atravessar o esporte, atravessa a vida, atravessa o esporte. A gente, às vezes, fala pouco, mas é importante que a gente fale para a gente estar sempre na memória, né? Então, tipo, os minutos de silêncio vão ser cada vez mais comuns no esporte. Isso falando no esporte como questão social. E, individualmente, nós, psicólogos, lembrar que nós também somos corpo, e nesse momento é tão importante para a nossa saúde mental manter uma prática de atividade física. Então, façam. Que seja 15 minutos, meia hora. Eu sei que a nossa categoria está muito sobrecarregada de trabalho, e um trabalho novo que demanda toda uma disponibilidade física, mental, e cansa, né? A gente achava que já cansava no dia a dia no consultório. Aqui, pela tela do computador, o desgaste é maior ainda. Então, da gente não esquecer da gente cuidar da nossa própria saúde mental e incluir atividade física nisso também, né? Tá interligado. Então, concito a todos que façam atividade física para o seu bem dos seus pacientes, dos seus atletas. É isso. Foi muito bom ter essa hora conversando com pessoas tão queridas
e atingindo outras tantas feridas também. Um beijo. Muito bom, muito bom. E assim, para encerrar, então, queria reforçar e dar parabéns para o CRP, que tem feito essas lives. O Rodrigo lembrou da mobilidade urbana e nós estamos tendo tantas outras. Então, quem está interessado, quem está querendo discutir, o pessoal falou aí de estudar. Hoje em dia, nas minhas aulas, eu passo como material didático referências técnicas e agora eu tenho divulgado muitas lives do CRP. Se cuidem dos seus conhecidos, cuidem dos seus desconhecidos, fiquem em casa e vamos lá, vamos viver isso daí junto, porque é como a gente tem que viver e passar. Pessoal, beijo grande, foi um prazer estar com vocês e até o próximo encontro do nosso núcleo do CRP.